Pergunte ao irmão Eli Soriano. A Bíblia responderá. Sabe que está falando de batismo? Eu queria saber por que todo ministério, se a gente vai para um outro ministério, tem que batizar novamente nas águas. Essa é a minha pergunta. Irmãos, se você vai tornar-se como membro da Igreja de Deus, eu preciso de batizar você de novo. Por quê? Porque o batismo que você recebe aos padres católicos é errado. Né? É simples. Por quê? Quando o batismo é errado, especialmente pago, porque o batismo é grátis ou gratuita, não tem pagamento. Você recebeu o batismo aos católicos que você pagou. É errado ou não? 11:7. 2 Coríntios, vamos ler. Pequei porventura humilhando-me a mim mesmo para que vós fosseis exaltados? Porque eu pregava o evangelho de Deus para vós gratuitamente? Gratuitamente. Casamento não tem pagamento. Batismo não tem pagamento. Confirmação não tem pagamento. Missa não tem pagamento. Né? Mas o batismo que você recebeu é errado. Você não quer batizar de novo? Você quer permanecer no batismo errado? Eu é batizado em nome do Senhor Jesus. Não. Eu é batizado na congregação cristã no Brasil. É errado. Porque o batismo que você recebeu é acompanhado com churrasco, acompanhado com churrasco, acompanhado com feijoada, com salada. É bom, bem bom. Mas churrasco acompanhado com outras coisas não é normal. Você quer? Churrasco é acompanhado com salada, arroz, farofa e salada. Abacaxi, né? Sim. Se você quer completar, abacaxi é muito bom para to digest de carne. Carne. Sim. Mas batismo acompanhado com dízimo é errado. Batismo acompanhado com doutrinas erradas é errado. Não dizer, eu batizado em nome do Senhor Jesus. É outro Jesus, porque doutrina é outra doutrina. Né? 11:2 de Coríntios. Porque estou ciumento de vós com ciúme de Deus? Pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a Ele como virgem pura. Mas temo que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos e se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo. Por quê? Porque se alguém vem a vos prega outro Jesus, ou que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, de boamente o suportais. De boamente os julgar no lixo. Por quê? Outro Jesus, outro Evangelho, outra doutrina errada. O batismo é errado também. Porque acompanhado, churrasco acompanhado com estrume. Irmãos, o verdadeiro batismo deve ser acompanhado com a verdadeira doutrina. O que faz o verdadeiro batismo é a verdadeira doutrina.
Mas se a doutrina é errada, mesmo se você está clamando que você é batizado no Espírito Santo, ou batizado em nome de Jesus, é errado. Não é. Lembre, irmãos, o batismo de João é verdadeiro? João Batista. O batismo dele é verdadeiro? Sim. Mas os discípulos, quando nosso Senhor Jesus Cristo está pregando, os batizados em tempo de João Batista, receber o batismo de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Por que você tem medo de receber mais batismo? Se você vai falar comigo francamente, irmão Eli, eu é batizado na Congregação Cristã no Brasil. Francamente, eu vai dizer, não. Você não é batizado até agora, porque o batismo que você recebe é errado. Né? Por isso a Bíblia diz, 4 de Efésios, vamos ler. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Onde está um? Todos um, onde está? Há um só corpo, uma só igreja, o corpo é a igreja. Colossenses, de novo, irmão Deus. Também ele é a cabeça do corpo da igreja. O corpo é a igreja. O que significa? Há um só corpo, há uma só igreja. Né? Dentro da igreja, que é uma há um só Espírito. Né? Dentro da igreja, há um chamado que nós vamos receber. Uma só esperança. Dentro da verdadeira igreja, o corpo tem um só Senhor, uma só fé, um só batismo. O batismo está no corpo. Na igreja, o verdadeiro batismo está na verdadeira igreja, que é um só corpo. 12:13 de novo, 1 Coríntios. Pois em um só Espírito fomos todos nós batizados em um só corpo. O batismo está em um só corpo. Um só corpo é a igreja. Você é batizado na igreja católica apostólica romana. Não é a igreja verdadeira. Mesmo o nome é errado. Imagine, igreja católica apostólica romana. Por que o nome de Roma está em sua igreja? Na Bíblia, a igreja deve ser chamada em nome do dono. O dono é Deus. 43:7 de Isaías. A todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para minha glória e que formei e fiz. Que igreja que Deus fez? Todo aquele que é chamado pelo meu nome e que criei para minha glória e que formei e fiz. A igreja de Deus deve ser chamada em nome de Deus. Por isso é igreja de Deus. Na Bíblia não está escrito Igreja Congregação Cristã no Brasil. Não. Igreja Universal do Reino de Dinheiro, do Reino de Deus. Não. Não tem igreja como isso. Igreja da Graça, não. A igreja que está na Bíblia é a igreja de Deus. 20:28. Vamos ler. 20:28. Cuidai, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. A igreja de Deus está escrito na Bíblia. Por quê? A igreja deve ser chamada pelo nome do dono. 9:19 de Daniel. Vamos ler. O Senhor ouve, o Senhor perdoa, o Senhor atende-nos e põe mãos à obra sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Amém. O teu povo se chamam pelo teu nome.
O nome de Deus deve ser colocado na igreja verdadeira. Não é nome da Roma, não é nome da Wesley, um americano, igreja wesleyana. Desculpa muito, irmãos. Para ser chamado Igreja Católica Apostólica Romana, é anticristo. Porque deve ser chamado em nome de uma cidade. Deve ser chamado em nome de Deus. Por isso, o apóstolo Paulo, 2 Coríntios 1:1, vamos ler. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto. Que igreja que ele pregou ao Coríntio? Igreja de Deus. Igreja de Deus que está em Corinto. Igreja de Deus que está em Judeia. Igreja de Deus em Efeso, em Filipenses, etc, etc. Igreja de Deus. Você pode encontrar a palavra, o nome Igreja de Deus em 11 versículos do Novo Testamento. Por quê? O nome da verdadeira igreja deve ser chamado em nome do dono. O dono é Deus. Deve ser chamado. 3:14 de Efésios. Vamos ler. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Amém. Amém. O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Deve ser chamado em nome de Deus. Porque é o dono, né? É como isso, né? Homem. Tem homem de Satanás, né? Tem. Eu não sei se aqui tem homem de Satanás, mas tem. Né? 5:15, 1 Timóteo, vamos ler. Porque já algumas se desviaram, indo após Satanás. Que se chama 8:44 de João. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Vosso pai. Filhos do diabo, homem do diabo. Né? Mas, se você é de Deus, deve ser chamado homem de Deus. 3:17, 2 Timóteo. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Homem de Deus. A palavra Deus vai fazer valor. Vai valorizar, vai engrandecer. Vai valorizar a palavra homem. Homem de Deus. O que vai engrandecer é a palavra, o nome de Deus. 138:2 de Salmos. Inclinar-me-ei para o seu santo templo e louvarei o teu nome, pela tua benignidade e pela tua verdade, pois engrandeceste acima de tudo a tua palavra e o teu nome. O que engrandece a palavra é o nome de Deus. Por isso, palavra de homens não é grande. Palavra do diabo é muito ruim. Palavra de Deus. É muito bom, né? Como também? Espírito. Palavra espírito. Espírito do whisky. Não é bom. Quando você é cheio de espírito do whisky, você não sabe como andar. Espírito do diabo. Espírito maligno. Mas, se você vai colocar a palavra Deus, é muito grande. Espírito de Deus. Como? Cristo. Cristo de Macedo é outro Cristo. Cristo de Silas Malapaia é outro Cristo. Cristo de Santiago Apóstolo, outro Cristo, porque Cristo dele está pedindo dízimo dobrado. Né? É outro Cristo. Tem muitos Cristos, mas se você quer ter certeza que a Cristo é verdadeiro Cristo, deve ser chamado em nome de Deus. Vamos ler
Lucas, capítulo 9, versículo 20. Então lhes perguntou: mas vós, quem disseis que eu sou? Respondendo Pedro, disse: o Cristo de Deus. Amém. O Cristo de Deus. Não somente Cristo, porque tem falsos cristos, mas o Cristo verdadeiro é chamado na Bíblia Cristo de Deus. Todos aqueles que é chamado em nome de Deus deve ser, todos aqueles que são de Deus deve ser chamado em nome de Deus. Mas um aviso, irmãos, um aviso. O nome de Deus é usado também pelos inimigos de Deus, né, para enganar as pessoas. 139, 20 de Salmos. Vamos ler. Pois falam malvadamente contra ti, e os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Teus inimigos tomam o teu nome em vão. Aqui no Brasil, tem igreja de Deus também, chamado em nome de Deus, mas tem dízimo. A igreja verdadeira na Bíblia, igreja de Deus, não tem dízimo. Né? Porque dízimo não é mandamento de Cristo. I hope you understand these things, man. Espero que compreendam todas essas coisas, irmãos.